quero convidar você a acompanhar a leitura de Mateus capítulo 14, de 22 a 33. Vocês sabem que a gente tem falado sobre redenção abundante na tempestade. Redenção abundante na tempestade. Nós pensamos sobre esse tema na vida de Elias durante o mês passado, durante 5 encontros, e agora nós estamos nos aproximando na vida de Jesus. E eu queria já anunciar que semana que vem nós vamos meditar juntos sobre a maior tempestade que já houve sobre a face da terra, e a tempestade do Getsemane. É quando Jesus está para morrer e ele começa uma luta espiritual que conquistaria a nossa redenção eterna. Então semana que vem nós vamos falar, não existe tempestade maior que a alma humana possa enfrentar do que aquela que Cristo sofreu por nós. Mateus capítulo 14, 22 a 33, você acompanha com a sua Bíblia, o que está escrito aí. Logo a seguir, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, ele estava só. Entretanto, o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, tá bom? Só para ficar claro para você, o judeu ele divide de 3 em 3 horas o período noturno, que vão dar 12 horas, tá? Então, a quarta vigília da noite é das 3 às 6 da manhã, ok? Certo? Então eles saíram de tarde, Jesus disse para eles irem embora provavelmente antes das 6, e eles passaram 9 horas no mar. Eles estão exatamente muito no meio, ainda no meio do caminho. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, eles ficaram aterrados, exclamaram: "Um fantasma!" Tomadas de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes diz: "Tem de bom ânimo, sou eu, não tenho medo." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas." Ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Queria colocar para vocês, hoje nós vamos meditar sobre uma coisa muito difícil e para a qual muitos de nós não estamos preparados, que são o vento contrário, os ventos contrários, ou o próprio vento contrário, tá? O vento contrário, ele parece uma coisa, de fato, que não é tão difícil de ser enfrentada, porque a gente sempre vê o vento, ou tem uma sensação de que o vento está a nosso favor. Mas os ventos são uma das forças poderosas da natureza, algumas das forças mais poderosas da natureza. E eu escolhi, só para vocês terem uma noção disso, uma prova de ciclismo, né, profissional na África do Sul. Essa prova ela foi interrompida no 21º quilômetro, porque eles foram exatamente para fazer uma competição profissional, mas o vento naquele dia disse que, porque uma das forças mais poderosas contra o ciclismo não é a altura que você vai subir, você vai pedalar, nem a descida.
Os melhores atletas estão preparados para isso, mas contra o vento, tá? O vento pode alcançar uma resistência em que torne inviável que você continue. O que é interessante nesse texto é que a Bíblia diz que Jesus compeliu os discípulos para ir. Jesus incitou. Não, a palavra não quer dizer obrigou, mas é uma posição tão firme que ele está dizendo o seguinte: olha, vocês têm que ir. E a gente não aceita essa ideia de por que Deus nos coloca num barco em que nós entramos em que o vento é contrário a nós. Por que isso estaria acontecendo conosco? Se Deus sabe de todas as coisas, por que Ele permitiu que eu estivesse num barco em que as coisas estão indo todas contra mim? O que está acontecendo? Quando nós pensamos em ventos contrários, nós imaginamos que Deus não está conosco. Porque existe uma crença de que se tudo está dando certo, Deus está conosco. Mas se tudo está dando uma oposição muito forte contra nós, Deus não está conosco. Isso é o que nós pensamos. Não é o que Deus pensa, mas é o que nós pensamos. Foi Deus que fez isso? Essa é a pergunta que os discípulos poderiam ter perguntado. Mas Jesus disse para eles: vocês vão atravessar o mar. E eles estão tentando. Tentando, mas eles não conseguem. O plano de Deus continua sendo que a gente vá para o outro lado. Jesus disse: vocês têm que ir para o outro lado. Como que o plano de Deus pode ser o outro lado? Será que Deus mudou de ideia? Será que nós não vamos chegar do outro lado? Provavelmente você vai chegar do outro lado, mas não como você planejou. Não da maneira como você planejou. Porque o vento vai se colocar contrário. E nem sempre, porque o vento é contrário, o plano de Deus não é que você chegue ao outro lado. O plano de Deus continua sendo ainda. Só que o que você sabia quando começou a jornada não é mais suficiente para chegar do outro lado. E é isso que os discípulos vão descobrir. Eles vão tentar durante a noite inteira e nada prova que eles chegariam do outro lado no amanhecer. De forma nenhuma. Um relacionamento vivo com Deus, que é um relacionamento com Jesus, vai nos desafiar a entender o que é que nós somos capazes, o que nós somos incapazes de fazer, qual que é a vontade nossa e qual é a voz de Deus e o plano de Deus para nós. O mar conhecido ao lado de Jesus é um mar completamente desconhecido. Sua experiência, ela pode servir como uma direção para você até um certo momento da sua vida. Mas andar com Jesus vai levar você por lugares desconhecidos e para desafios que você não pensou que teria que enfrentar. Queria te perguntar nesse momento, como é que você reage à adversidade? A maturidade nossa nos determina como é que nós reagimos à adversidade. Quando a gente é imaturo, a adversidade faz com que a gente desista. Não sei se você aí parou de praticar esporte e aí de repente você resolve voltar. O primeiro encontro com o esporte faz você pensar em desistir pro resto da vida. As dores musculares, você achava que conseguia e você apanhou e sofreu. Isso tudo te faz entrar em crise, de dizer: puxa, não vai dar mais para mim. Por quê? Porque nós temos uma grande dificuldade de lidar com o que é contrário. Tá? Hoje nós estamos criando uma sociedade em que aparentemente a contrariedade ela fica na internet obscura, onde as pessoas falam o que querem, fazem o que querem e surgem os monstrinhos e os monstrengos lá. Essa obscuridade que está surgindo, ela desaparece nos relacionamentos pessoais, muitos deles, e as pessoas continuam trabalhando com aquilo que é comum a elas todas. Então nós não conseguimos aceitar que Deus tem um plano para nós e que esse plano envolva muita adversidade, muita, uma adversidade tão grande. E quando você está num barco no mar e o vento é contrário, você anda algumas milhas e
retrocede centenas delas. Como caminhar? Queria falar para vocês um pouco sobre um cenário que está se multiplicando e que ele é a maior igreja católica e evangélica do país. São 100 igrejas. Muitas pessoas sem igreja quebraram no meio da igreja. Elas ouviram coisas que elas não queriam ter ouvido. Os relacionamentos interpessoais geraram polêmicas, conflitos, e as pessoas desistiram de Deus porque não conseguiram lidar com os seus líderes, com uma estrutura hierárquica contaminada, com conceitos e valores que talvez você não consiga compartilhar. Essa é uma realidade que está acontecendo em todos os lugares, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ou seja, as pessoas estão vivendo conflitos para os quais eles não sabem como lidar. Elas quebraram. E alguns desistiram mesmo. Disseram, eu não acredito em mais nada. Eu não consigo continuar, porque o que eu vi, o que eu experimentei é muito terrível. Eu não quero viver mais com isso. Queria te dizer nessa noite que Jesus impeliu os discípulos ao vento contrário. Que Jesus, o primeiro aspecto que nós estudamos é que Jesus nos desafia. E o vento contrário é um desafio para nós. E eu queria ousar dizer uma coisa para concluir essa primeira etapa do que estou dizendo. Uma boa igreja é uma igreja que enfrenta um vento forte contrário. Um bom crente é um crente que enfrenta uma oposição permanente das trevas, porque ele está em luta. Se você não acredita nisso, ou se você não pensa em viver dessa forma, você não entendeu ainda como funciona a vida espiritual. E aí eu queria falar sobre um segundo aspecto muito importante. É que o vento contrário nos ensina que Jesus está nos desafiando, mas em segundo lugar, existe uma luta espiritual que precisa ser lutada. E é muito interessante que o versículo de número 22 diz o seguinte: Jesus impeliu os discípulos para embarcar e passar para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Esse texto está inserido após a primeira multiplicação dos pães. Os discípulos não entenderam nada. A Bíblia diz, descrevendo esse texto, que os discípulos não compreenderam a multiplicação dos pães. E eu te explico por quê. Por que eles não entenderam? Porque Jesus recebeu 5 pães e 2 peixinhos. Começou a entregar, e daqui a pouco 5.000 homens comeram. Provavelmente 15.000 pessoas a 20.000 pessoas comeram. Os discípulos olharam para aquilo e eles não entenderam o que era aquilo. Eles não conseguiram entender. E se eu e você estivéssemos lá, nós não íamos conseguir entender também. Porque aí a gente ia querer falar o que os que foram alvos do milagre começaram a dizer, segundo o apóstolo João: agora nós queremos todo dia maná. Jesus diz: eu sou o maná, o pão que desceu do céu. Aí os caras falam: não, mas não é esse pão que a gente quer. A gente quer o pão todo dia. Sabe? O milagre acabou de acontecer. E os discípulos embarcaram e o milagre parece que acabou. E surgiu o quê? Um vento opositor. Um selvagem vento opositor. Nós relaxamos depois das grandes experiências positivas, sabe? Nós ficamos mais tranquilos. Nós passamos uma experiência espiritual poderosa e a gente fica mais tranquilo. A gente sente que Deus está conosco. A gente sente que Deus está operando. Você recebe um reconhecimento no seu trabalho. Você fala: Deus está comigo. Você finalmente namora com aquela pessoa que você tanto esperava. E inicialmente você diz: Deus está comigo. Depois você não tem tanta certeza, né? Depende muito se o que você esperava era para ser isso mesmo ou não. Mas nós relaxamos. Nós temos uma sensação, quando a gente partilha de um milagre, que nós somos, de certa forma, protagonistas. Isso é engraçado. A gente orou para alguém foi curado. A gente diz: puxa vida, minha oração pode. Irmão, a sua oração pode, em nome de Jesus. Lembre disso, é em nome de Jesus. Mas você não pode nada, não. Nem eu. Nós queremos ser protagonistas, ou seja, nós queremos ser aqueles que de fato desencadeiam a ação, mas nós não somos.
nós vamos entender de onde os milagres se originam. Os milagres se originam em Deus. E quando nós oramos, passamos a orar, nós nos aproximamos do milagre, que é Deus. Fiz um desafio e disse que ia cobrar semana passada sobre orar 15 minutos por dia, reservar um tempo para orar. Você entendeu que era um desafio e aceitou? Quem aceitou, levanta a mão e fez isso. 4, 5 pessoas aqui. O desafio está de pé. 15 minutos para você ficar falando com Deus. É muito? 15 minutos. Jesus ensinou para a gente como é que funciona o milagre da oração. Tem que despedir as multidões. Enquanto você ouvir um monte de vozes, enquanto você tentar atender o que todas as pessoas querem de você, você não vai ser um homem de oração. Gosto muito, né, do livro O Pastor Segundo o Coração de Deus, que diz que as pessoas estão sempre à procura de um pastor que as atenda, mas não acreditam que esse homem precisa orar. Se você quer ser um pastor segundo o coração de Deus, se você quer pastorear pessoas, é preciso que você atenda o chamado de Deus para estar com Ele. Você não precisa atender todo mundo, você não precisa estar em todo lugar, você não precisa fazer tudo, mas você precisa estar com Ele. Porque se você não estiver com Ele, você não tem relevância. Deus está chamando você a orar. Deus está chamando você a ter um tempo com Ele. Jesus passou no mínimo 9 horas orando. E Jesus é Jesus, irmão, não é Genésio. Jesus passou 9 horas orando. E os discípulos olhavam para ele e falavam: mas para que ele vai orar? Do jeito que o homem é. Desse jeito, se ele for orar, o que vai acontecer? O mundo vai virar do avesso. Certo? Jesus é verdadeiro Deus e naquele período verdadeiro homem. Ele precisava orar. Não 9 minutos, não 15 minutos. 9 horas. Vocês lembram? É a quarta vigília. 9 horas no mínimo. A quarta vigília começa depois de 9 horas. Tá ok? 3 horas da manhã até as 6. Até aí Jesus estava orando. Batalhas são vencidas em oração. Batalhas não são vencidas no corredor da igreja. Nunca vão ser vencidas no corredor da igreja. Problemas, conflitos entre nós vão existir. Não vão ser resolvidos simplesmente com camaradagem. Esse encontro que nós vamos ter juntos vai ser uma bênção. Como é que eu posso assistir o meu irmão que frequenta a igreja se eu não sei quem ele é? Então a gente precisa estar juntos, orar uns pelos outros. É um encontro muito frugal. E com certeza nesses encontros que a gente tem, que são conexão, redenção, conexão, vai ter o que você gosta de comer lá. Tenho certeza absoluta, porque você vai levar. Tá bom? Então não vai faltar. Se você gosta de sonho, leve sonho lá. Entendeu? O que você é cachorro quente, então leve lá. Vai ter. A casa que vai receber, ela vai fazer só a caminha para vocês. E vocês vão conversar para levar as coisas, para a gente ter um tempo juntos. Nós demos a agenda já da Zona Sul, mas vai ter também no ABCDE, tá? Zona Norte, Zona Leste, Zona Norte, Zona Leste juntos, tá? Centro da cidade, para aqueles que estão vindo mais de longe já, né? Já foi oferecida a casa aí do nosso irmão Alisson, né? E a Cris, é o inverso, a casa é da Cris e do Alisson, né? Igual a minha é da Marta e minha. Quem manda lá, tá certo? Tá entendido? Então, isso vai resolver os nossos problemas? Não, isso vai nos ajudar a conhecer quem somos e como podemos orar uns pelos outros. Nós não vamos ter um estudo bíblico prolongado, nós vamos ter um tempo para saber quais são suas necessidades e orar por você. Então, uma devocional muito rápida, mas um tempo juntos. Nós precisamos orar. O que é oração? Oração é uma oportunidade de aprender a ouvir a Deus. E uma oportunidade de Deus falar através de você. Irmão, quando você fala e eu falo, nós falamos muita bobagem. Dependendo do tipo de assunto ainda que a gente escolhe, a bobagem amplia muito.
Tem gente que não consegue falar nada quase que presta. Mas se esse indivíduo ruim de falar for orar e for crente, o Espírito Santo vai, através dos lábios dele, falar coisas que ele não falaria. E você ora e vai dizer: papai do céu, eu falei isso hoje. Falou. Porque você fez a oração que você precisaria fazer em nome de Jesus. Então é muito importante orar. Porque orar é quando você ouve sobre você o que precisa mudar. Você pode orar anos a fio, sem ter direção. Você pode pedir coisas a fio a Deus e não conseguir respostas, porque você não abriu um espaço para o silêncio, para Deus dizer a você que não é isso que você pede, que Ele quer atender. Silenciar as vozes significa que algumas coisas que nós dizemos não vão ter respostas, porque algumas dessas vozes não são as vozes de Deus. Elas precisam ser ditas em oração para serem convertidas em orações atendidas por Deus. Eu preciso falar o que Deus quer que eu fale, mesmo que eu não queira falar. A oração vai me ensinar. Nós temos uma reunião de oração, amanhã vai ser lá no Itaim, tá bom? 6h30 da manhã. Eu convidei um pastor, ele falou: 6h30 da manhã. Eu falei: um dia você vai. Quando você vai a uma reunião de oração, você começa a ouvir Deus falando através de outras pessoas que estão orando. E você diz: Deus, o Senhor pode falar através deles, isso que eu ouvi hoje, então usa a minha oração também, para que coisas novas sejam ditas. Eu posso ser só um passageiro no barco. Eu não sei qual é o destino, eu não sei o que vai acontecer, porque eu não compartilho com Deus qual o plano dele. Eu posso estar murmurando enquanto o vento é contrário. Eu não sei para onde o barco irá, eu não sei o que vai acontecer com o meu futuro, e eu posso até sentir que o vento vai prevalecer. Eu também posso tentar medir o meu sucesso pela multidão. E quem gosta de multidão e quer medir o seu sucesso pela multidão, jamais despede a multidão. Continua com a multidão o tempo inteiro. Hoje, através da internet, a gente pode ficar plugado na multidão. Você pode não ter muitos seguidores, mas você pode ser um seguidor de alguém que tem milhares de seguidores. Você pode fazer isso. Talvez você possa fazer uma pergunta no meio do vento contrário, dizendo: agora há pouco Jesus estava conosco. E não passaram horas, poucas horas, e nós estamos completamente perdidos no mar. Nós queremos crer que nós vamos chegar do outro lado, mas a margem está muito distante. E o meu esforço pessoal não é capaz de me conduzir até aquele lugar. O tempo está passando, e o fracasso é a minha realidade. Jesus começa uma luta espiritual, mas não é dentro do barco. É uma luta que está acima do barco e acima do universo. Talvez você tenha desafios na sua empresa, desafios como estudante, desafios na crise do Brasil. E você tem feito todo o esforço possível para chegar do outro lado. Talvez não se passaram 9 horas, mas passaram-se já 9 anos. E você não consegue chegar do outro lado. O Senhor está convidando você para subir um monte a sós, despedir as multidões e começar um diálogo para dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer? Eu quero entender, eu quero me aproximar desse plano que o Senhor tem para a minha vida. Às vezes, chegar do outro lado é tudo que eu quero, mas não é tudo que Deus quer. Queria que você visse comigo uma passagem, um verso muito interessante. Versículo 25. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi com eles, foi ter com eles, andando por sobre o mar. Irmãos, é humilhante. Porque os caras estão 9 horas tentando e daqui a pouco Jesus vai andando sobre o mar, quebrando as leis da física, as leis da natureza. Jesus quebra
E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, eles estão aterrados e eles exclamam: é um fantasma. Você já deve ter ouvido falar que na Palestina, dos tempos de Jesus, havia um presságio. Se alguém visse um fantasma, imediatamente o barco afundava. Por isso que quando eles veem alguém andando de branco, né, é um fantasma. Por que eu estou falando de branco? Porque na antiguidade, roupas coloridas são caras. As roupas de Jesus não deviam ser tão coloridas assim. É um fantasma. À noite é um fantasma. O barco vai afundar. Os outros evangelhos sinóticos dizem que Jesus vai ultrapassar o barco. Até o momento que eles gritam. Jesus mostra uma intenção de dizer: não, eu vou ultrapassar vocês. Vocês estão aí no esforço pessoal e eu vou agora ultrapassar. É impressionante o que está acontecendo na passagem. Ventos contrários são um tempo também de passos sobrenaturais, de tomar decisões sobrenaturais, de andar por caminhos que você nunca andou ainda. Talvez você diga assim: por que eu vou perder tempo em oração? Talvez você seja uma pessoa que acha que oração é fechar o olho e dormir. Tem gente que tem grande dificuldade de ficar em silêncio. Ficou em silêncio, dorme, né? Parece que é uma voz angelical e o cara dorme. Então, por que orar? Reuniões de oração parecem coisas tão cansativas. Quando você se ajoelha para orar 15 minutos, pode parecer um tempo muito curto, até que você comece a orar. Eu ouvi a vida inteira pessoas vindo à frente da igreja e usar frases repetidas, que a gente chama de chavões. Olha, se eu fosse agradecer a Deus aqui, eu ficaria a noite inteira. Me dá vontade de dizer: pode começar. Por favor, comece. E essa gratidão fica pequena. Sabe por quê? Porque a gente não é de oração muitas vezes. Se eu sair às 5 horas da tarde para atravessar o mar da Galileia, eu vou chegar antes de Jesus. Não é isso? Não é essa a lógica? Por que não começar a me esforçar mais cedo para atravessar e chegar do outro lado mais cedo? Por que não focar no trabalho, que é o que eu conheço? Por que não entrar no barco, eu que sou pescador, e atravessar? Jesus já disse: eu vou usar minha experiência de navegação e eu vou chegar mais cedo. Por que não fazer só o que nós sabemos? O que oração tem a ver com isso? A primeira coisa que os discípulos aprenderam com Jesus é que discipulado é aprender o que eu não sei. Tem muita gente que acha que discipulado é uma repetição do que ele sabe, porque falta humildade. Os discípulos aprenderam que andar com Jesus era aprender o que eles não sabiam. É muito terrível quando a igreja ela está treinada para trabalhar em círculos, ou seja, movimentos circulares de repetição de ideias de outras pessoas, sem reconhecer as pessoas que estão, as novas pessoas, numa nova comunidade, e sem reconhecer o que é que o Espírito Santo quer fazer através dessa nova comunidade. Como é que eu vou saber disso? Sem oração você vai saber? Não. Eu vou repetir e você vai repetir. E repetindo, nós vamos continuar tentando atravessar o mar por nosso esforço. Nós somos trilhados, somos convidados a trilhar caminhos novos, a esperar o sobrenatural de Deus, para fazermos coisas que nós não podemos fazer. Era isso que Jesus todos os dias desafiava seus discípulos, a irem por caminhos que eles não poderiam seguir. Ao lado de Jesus, eu sou convidado a observar e a esperar. Sabe, no Brasil existe um movimento de fé muito grande. Eu queria dizer isso para vocês, queria que você me prestasse muita atenção no que eu vou falar, senão você vai tomar as minhas palavras de uma forma errônea. Existem igrejas que são heréticas, que pregam coisas horríveis. E de verdade, a pregação, o que mais me incomoda na pregação do enriquecimento, e eu vou usar esse termo para ficar bem claro para você, é que o enriquecimento realmente acontece para o líder da igreja, para o dono. E acontece muito. E ele quer passar essa impressão de que, se você me seguir, você vai ser igual a mim. Mas eu queria te dizer que Deus está fazendo milagres nesses lugares. Sabe por quê?
Porque o nome de Jesus distorcido sendo falado está sendo abraçado por pessoas que estão experimentando milagres. Sabe por quê? Porque Deus é bom, independente das pessoas serem más, tá? E aí surgem as pessoas que acham que são a nata intelectual, religiosa. E talvez a origem da nossa denominação presbiteriana possa dizer isso. Puxa, nós somos os sabedores. Gente que pensa saber, mas não quer viver o Evangelho, não sabe nada. Porque o Evangelho precisa ser praticado. Tem gente com muito pouco conhecimento, experimentando milagres. E tem gente com grande conhecimento que não tem experimentado nada. Porque não é o seu conhecimento, mas é o poder de Jesus e a sua confiança em Jesus que vai mudar a sua vida e a minha vida. Tem muita gente focada em praticar o Evangelho. Não sabe quase nada do Evangelho. Mas o Senhor tem operado. Tem acontecido na África já há décadas, é impressionante. Pessoas sonham com a pessoa de Jesus e vão encontrar um lugar onde essa pregação está acontecendo. Por quê? Porque quem salva é Deus. Com essas minhas palavras, você não tem que intuir que eu estou dizendo que doutrina ruim, enganar os fiéis é certo. Eu estou dizendo que só Jesus salva. É isso que eu estou dizendo hoje à noite. E que só um evangelho engajado na pessoa de Jesus, no nome de Jesus, tem poder para operar. O evangelho engajado na minha sabedoria, no que eu acho que eu sei sobre Deus, não tem poder. A recomendação de Jesus aos saduceus, que eram aqueles que não acreditavam em ressurreição, é o seguinte: errais, porque vocês não conhecem a palavra e o poder de Deus. É um erro duplo. Não conhecer a palavra e nem entender que o poder é de Deus. Muita coisa maravilhosa tem acontecido no nosso país, mas há uma pobreza em saber quem Deus é. E você e eu não podemos ser pobres dessa forma. Nós temos que entender quem Deus é. E nós temos que confiar que Deus está nos fazendo desafios que são impossíveis para nós, de caminhar por lugares onde nós não temos poder e condições de caminhar, mas Ele está à frente de nós, e eu e você somos convidados para esse caminhar, porque Ele está à nossa frente. A quarta coisa que eu quero te dizer são sobre os olhos de Jesus. Os olhos de Jesus. Pedro ficou muito empolgado. Pedro era muito empolgado. Eu não sei se você é uma pessoa sanguínea, usando uma categorização muito simplista sobre os temperamentos. Se você fala rápido, fácil, se você se empolga, se você fica nervoso rápido. Pedro era assim, era um indivíduo muito fácil de falar, mas muito comprometido. E ele vê Jesus, ele diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Tem alguma coisa de errado nisso? Coisa boa. Eu disse: não, desce aí do barco. Está seguro aí no barco? Desce do barco. Uma das coisas que fez com que Pedro começasse a afundar é que ele reparou na força do vento. Mas tinha uma coisa que com certeza começou a acontecer com Pedro no momento em que ele pediu a Jesus para ir ter com ele. Ele estava olhando no olho de Jesus, no rosto de Jesus. E muitas vezes quando a gente começa a nossa jornada espiritual, a gente está vivendo dessa forma. A gente quer saber o que Jesus tem para dizer para nós. A gente está olhando para Jesus, a gente não está muito preocupado com o que está acontecendo ao nosso redor, porque Jesus é tão importante. Mas depois de um tempo, os bastidores da igreja passam a ser uma coisa importante para nós. E quando eu digo bastidores da igreja, eu não estou falando da nossa, que está ainda no começo só não. Às vezes tem gente que adora ver os bastidores da igreja nas mídias sociais. Não desta igreja, não, de tudo que está acontecendo. E o que bomba, você acha que é coisa boa? Não. Infelizmente não. São coisas horríveis.
E hoje, o cristão está envolvido com isso, ele está lendo, ele está ouvindo as mídias, dizendo, olha, você viu o que a irmã fez com o irmão? E está aí, sendo um propagador de coisas terríveis, né? Há um momento que a gente se confunde, se a gente investiu, você pode ter vivido esse momento e ter sido uma razão porque você quebrou. E a gente está falando para uma igreja que tem como um dos seus objetivos também falar para pessoas sem igreja. Mas eu quero dizer para você que está sem igreja, ou que ainda está ferido pela sua última igreja de onde você veio, e ainda tem pesadelos quando lembra disso, eu queria te dizer que ou você deixa Jesus curar você e mudar a sua vida, ou você vai continuar nesse estado permanentemente de considerar que você faz parte de um movimento religioso, mas sem engajamento. Sabe, um dos erros e uma das coisas que nos ferem muito é que algumas pessoas investem na obra de Deus, mas de verdade eles estão investindo em pessoas, eles não estão investindo na obra. Isso os magoa profundamente, porque as pessoas geralmente não reconhecem o nosso investimento, e a gente diz, poxa, o que aconteceu comigo? Pois é assim mesmo, as pessoas não vão te reconhecer. Enquanto você está caminhando focado em quem Deus é, sua vida vai bem. Enquanto você estiver olhando para Jesus, sua vida vai deslanchar. Tudo que é secundário vai estar no lugar secundário. Tudo que é no milésimo lugar vai continuar no milésimo lugar. Mas no momento que você inverter as prioridades e tirar os olhos de Jesus, você vai começar a ver coisas que vão fazer você afundar. Porque faz sentido ser cristão sem Jesus? Faz sentido falar de redenção se não existe Jesus? A adversidade faz parte da jornada. Esse texto está aqui para dizer isso. Nada é mais importante do que ouvir a voz de Jesus. Estar com os irmãos, as palavras de Deus que são ditas por eles, que nos edificam, observar os bons exemplos, procurar ter uma vida de transformação, intensificar minhas questões sobre o que seja a verdadeira espiritualidade. Mas num dado momento a gente se torna mero espectador. A gente saiu do barco, a gente se acha com o poder de fazer grandes ações, a gente se acha com autoridade para grandes coisas, mas a gente não está mais olhando para Jesus. A gente está olhando o que está acontecendo nos bastidores. E é nesse momento que a sua alma entra em perigo imediato, porque não existe salvação em nenhum homem dado entre nós que não seja o nome de Jesus. Só Ele é Redentor. No momento que a gente começa a observar as coisas que estão ao nosso redor, que não são a pessoa de Jesus, e a igreja é feita de pecados, de pecadores, aliás, que cometem pecados. E quando seus olhos não estão em Jesus, você só vê os pecados, aí você diz, poxa, pecado por pecado, vou ficar com o meu pecado. E isso é um grande engano da sua parte. Quando você começa a tirar os olhos de Jesus, você fica congelado. Você não caminha mais, você começa a afundar. E eu queria te alertar nessa noite que talvez você esteja realmente atolado em observações que não estão produzindo fim nenhum. E a sua simplicidade do começo talvez estivesse a seu favor. E hoje ela está contra você, porque agora você quer ser um observador, mero observador. E você quer reparar a força da oposição. E a oposição está aí para destruir mesmo. Talvez você queira até se tornar o porta-voz da contrariedade, de tudo aquilo que vai contra o vento. Você pode ser o porta-voz das razões de por que nós não podemos. No barco, eu tenho certeza que depois de 9 horas, eles estavam discutindo isso. Nós não podemos chegar do outro lado. Talvez você esteja à procura de um oásis, uma igreja perfeita, um lugar onde as pessoas não traiam mais. Já pensou? Coisa terrível, ser traído. Um lugar onde as pessoas sejam sempre leais. Mas o que a gente não consegue entender é que algo terrível está acontecendo dentro de nós. Nossos olhos não estão mais em Jesus. Elas estão olhando o que as pessoas são capazes de fazer. Nós não cremos numa igreja que tem um cabeça que é Jesus. Acreditamos que as cabeças vão conduzir o nosso futuro. E quando você começa a viver dessa forma, você afunda. Porque perdeu o que é essencial. E não vai conseguir concluir. Perdeu os olhos de Jesus.
E eu queria falar um pouco sobre isso. Quando a gente pensa nos olhos de Jesus, a gente não sabe, o Santo Sudário, né, é uma mera tradição religiosa sem fundamento. Não espere nem deles, nem das diversas coisas encontradas e que se dizem aí que são coisas sagradas da antiguidade. Não acredite nessas coisas. Se a quantidade de madeira da cruz de Cristo que foi vendida na Idade Média pudesse ser juntada num lugar, a Arca de Noé seria feita, e não a cruz de Cristo. Não sabemos como é o rosto de Jesus, mas a Bíblia diz algumas coisas, que o olho dele, que os olhos dele pegam fogo. E nós temos uma experiência que quando Jesus olhou para Pedro, Pedro viu Jesus olhar para dentro da alma dele. A gente sabe que ele é um fogo que penetra. A gente sabe que o olhar de Jesus sonda mentes e corações. Então, se você veio para a igreja para ouvir o Elisão, Elizinho, o que você quiser, você está perdido, porque eu não posso fazer nada por você. Mas se você veio procurar as palavras de um homem em nome de Jesus, ou a palavra de Jesus sendo exposta, então seja exposto ao olhar de Jesus, ao que ele vê em você. A Bíblia diz que esse fogo vai aprovar e reprovar os atos humanos, mas também é um fogo que manifesta o grande amor de Deus. Quando Deus olha para você, Ele tem um amor, e foi uma coisa que eu aprendi já aqui. Deus ama as pessoas, e quando você olha para um endemoniado com amor, aquele olhar queima, porque é um olhar que o Satanás não quer ver, mas é um grande amor de Deus, um grande amor de Deus por você. É um fogo que nunca se apaga. Ele está esperando que você olhe para Ele, está esperando que você tire os olhos das bobagens que são prioridade para você hoje, que te incomodam muito no seu passado recente, no seu presente imediato e na sua ausência de futuro. Deus nunca desiste de nós. O seu olhar está aí para dizer isso. Ele é fiel. O seu olhar continua sobre nós através do tempo. Sem esse olhar, por que caminhar? Sem esse olhar sobre nós, por que continuar? A quinta e última coisa que eu quero te dizer sobre ventos contrários é sobre Deus e o mar. Eu escolhi para essa passagem final compartilhar com vocês um dos feitos mais incríveis, que foi a travessia do Atlântico por Almir Klink a remo. Uma coisa para os remadores que é de fato um marco, uma coisa inimaginável. 100 dias no mar. Eu me encantei com a ideia de concluir um processo, atravessar uma gigantesca extensão com um mínimo de energia. Era a energia dos braços e pernas. A gente tende a achar que o mar é todo um só, e não é. Ele tem paisagens diferentes. A calmaria de um dia de sol maravilhoso é a antecipação de uma bruta encrenca que vem numa tempestade que vai arrebentar tudo. A capotagem é quando você já tomou a cacetada, você fica tonto, a adrenalina não deixa sentir dor, nem nada. O ruim é quando você sabe que está piorando e vai acontecer alguma coisa, porque é evidente, quase foi agora. Desceu a onda, atravessou, na próxima, de repente Por que você duvidou? Jesus estende a mão, pega Pedro e diz: por que você duvidou? A força do mar, das ondas, do vento. O mar nos assusta, o mundo nos assusta. Constantemente. Nós não podemos conceber como Deus vai nos livrar quando o problema parece maior do que a gente. Nós não conseguimos ter ideia de como isso vai acontecer. E isso nos deixa desesperados. Deus falou com Moisés. Você imagina, Moisés, ele tinha 600 mil homens de guerra, fora os que estavam fora da idade de guerra. Então, se você multiplicar por 3,
Uma família de hoje, né? Pequenininha. A deles não era assim. Vai para 1.800.000 pessoas. Se você multiplicar por 5, que eu acho mais razoável, 3 milhões de pessoas. A cidade de Campinas andando atrás de Moisés. E os caras falavam assim: olha, nós não aguentamos mais esse cardápio, pão de graça caindo do céu, nós queremos comer pepino, nós queremos comer melões. Passou um tempo, os caras, nós queremos comer churrasco. O Moisés chegou no momento e disse: Senhor, se o Senhor me trata assim, me mata, porque eu não aguento mais ouvir esse povo reclamando como se eu fosse o pai deles. E aí Deus responde e ele diz assim: olha, eu vou dar comida para eles, carne, para um mês. Eles vão comer até sair pelo nariz. Rodízio de carne. Mas aquele rodízio para o cara que não come carne mesmo. Moisés falou: Senhor, o Senhor vai matar rebanhos? O Senhor vai pegar todos os peixes do mar? E Deus é muito paciente e fala assim: a minha mão ficou curta, meu filho. Você vai ver agora mesmo o que eu sou capaz de fazer. 0,5 metro de codornizes por 20 quilômetros de distância. E quem estava reclamando, ele estava com a boca cheia de carne, e Deus mandou a ira dele sobre alguns desses caras. E de verdade o problema deles não era comer carne, era a reclamação permanente. Como que Deus opera quando você mesmo não acredita? Quando você olha, o problema parece maior do que você. E Deus, Moisés era um homem íntimo, viu o Senhor face a face e falou: Senhor, como é que o Senhor vai fazer essa obra? Ele disse: como é que eu vou fazer? A pergunta era radical e clara. Ele está no meio do deserto, de onde vai surgir essa carne? Vai ter delivery? Pois é, vai ter delivery. Vou mandar voando. Porque eu não dependo de você conceber ou não, mas você precisa conceber que eu posso, mesmo que você não saiba como. Eu sou maior que o mar. Eu sou maior que o infinito. Nós estamos acostumados às vezes com o mar e com as impossibilidades, mas não estamos acostumados com Deus. E se tem uma coisa que você tem que entender, é que Deus vai sempre continuar te surpreendendo se você andar com Ele, porque Ele é bom, e Ele é fiel, Ele é justo, verdadeiro e todo poderoso. Esperar em Deus nunca é tempo perdido. Resposta: enquanto nós estamos orando, um poder está nascendo, não o seu, mas o poder de Deus colocar no seu coração que Ele pode. A fé nos chama a descer do barco, descer do lugar onde nós estamos hoje, descer do conforto da velha vida, de onde nós estivemos por toda a vida, e nos apegar a Deus e o seu propósito. Quando Jesus entrou no barco com Pedro molhado, o barco inteiro teve uma atitude muito interessante. Eles colocaram o rosto na proa e adoraram ao Senhor Jesus, dizendo: verdadeiramente você é filho de Deus. Nós não sabemos o que é isso. Paulo Rogério, um irmão que cantou, dedicou sua vida para louvar a Deus e tal, ele viu esse movimento dos adoradores contra o movimento dos artistas, né? Contra os cantores, várias coisas. Mas de verdade é que nós, ocidentais, entendemos pouco do que seja adoração. E as pessoas então, elas começaram a dizer o seguinte: quando as pessoas vêm cantar à frente, isso é adoração. Pode ser ou não. Adoração é quando você reconhece Deus na sua vida e ao redor de você. E você começa a entender que Deus e o seu plano sublime estão acontecendo. E eu escolhi para vocês, eu não gosto de fazer isso muito, mas hoje eu resolvi fazer isso. Eu quis ler para vocês um pouquinho sobre o que é sublime e o que é o belo. Os escritos, a fala é de Immanuel Kant. Mas eu queria só te trazer essa leitura, que para mim tem muito mais de literatura do que filosofia, apesar de Kant ser um filósofo, para você entender que existem muitas razões para você adorar o Senhor.
Os carvalhos altos e a sombra solitária no bosque são sublimes. As plantações de flores, com cercas baixas, árvores recortadas, formando figuras, são belos. A noite é sublime, o dia é belo. Os temperamentos que possuem o sentimento do sublime, quando a tremulante luz das estrelas rasga a parda sombra da noite e a lua solitária está no horizonte, são atraídos pouco a pouco pela calma silenciosa de uma noite de verão. As sensações supremas de amizade, de desprezo do mundo, de eternidade. O resplendor do dia infunde afãs de atividade, um sentimento de regozijo. O sublime comove, o belo encanta. Deus criou o sublime que está no mar, assim como criou o belo que está nas flores. Eu e você não adoramos o mar, nem adoramos as flores, nós adoramos a Deus. É preciso que eu e você paremos algum momento na nossa vida de fazer pedidos pós-modernos de coisas, para olhar para Deus e nos ajoelharmos e colocarmos o rosto em terra e dizer: eu te adoro, porque o Senhor é Deus. Não porque eu ganhei uma nova casa, não porque eu estou com dinheiro no meu bolso, não porque eu encontrei um namorado. Eu te adoro, porque o Senhor é sublime e belo. Davi, no Salmo de número 29, diz: eu entrei no deserto e eu vi a tua grandeza, que Cante chamaria de sublimidade. E eu adorei ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus reúne o belo e o sublime nas suas vestes. E eu e você o adoramos por quem Ele é. Porque Ele está acima do mar. Porque Ele sempre vence os ventos contrários. Apesar de nos desafiar a atravessar o mar quando os ventos são contrários. Igreja Redenção, não espere que os ventos não sejam contrários. Não espere que tudo conspire a nosso favor, porque não é isso que Jesus ensinou, nem os evangelhos. Mas ore para Jesus. Ore a Jesus. Fale de Jesus. Fale mais de Jesus. E Deus vai começar a mudar o mundo ao seu redor e o mundo dentro de você. Que Deus abençoe.